Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos aqui do Livro dos Espíritos, esse livro base, que hoje vamos dar continuidade e vamos adentrar aqui ao livro segundo, que fala do capítulo 6, que é da vida espírita. E hoje, olha só que interessante, vamos iniciar aqui os nossos estudos falando das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, aos espíritos que nos acompanham nesse estudo, os mentores desse trabalho, agradecendo a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus exemplos, Jesus. E a Deus, nosso Pai, pela oportunidade terrena, e pedimos licença, com muito respeito, adentramos ao livro dos Espíritos de hoje. Então vamos lá continuar. Gerson vai fazer a 291. Vamos seguir na 291 aqui. Tá. Pergunta: além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Resposta: sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Então, ou seja, né, eu entendi aqui que são laços, né, o que une os espíritos são laços, vamos assim dizer, puros, verdadeiros, né, que não tem o escudo, vamos assim dizer, do corpo, né, é algo assim, sem paixões, né, sem o materialismo. Então, é um laço feito de, assim, puro. Acho que não tem outra Uhum, palavra. uhum. Não tem vicissitudes, paixões, como ele fala, o Espírito da Verdade responde aqui. Então, são os verdadeiros laços, os Uhum. laços mais sinceros, os laços mais verdadeiros. É isso que eu entendi aqui. É. Essa pergunta, Kardec, ele quer saber, né? É, se além do amor fraterno que tem lá no plano espiritual, né, que rege ali o plano espiritual, tem aquelas afeições particulares, né? Ele quer saber. E a espiritualidade diz que sim, porque o amor no plano espiritual ele é mais forte. E ele é aquele amor fraterno, porque ele é verdadeiro. Então, ele não é como aqui no plano espiritual, que está sujeito, que está exposto às vicissitudes. E essas vicissitudes são o quê? Aquelas mudanças, aquelas paixões, aquelas questões materiais, que é fruto das ilusões, né? Porque tem o corpo assim, tem o corpo assado, né? É por causa de uma beleza, é por causa de bens materiais. Então lá não existe isso. Então, por isso que lá é mais forte, é diferente como aqui na Terra, né, que a gente vê. Então, lá realmente é realizado esse amor é pela simpatia dos espíritos. E o que que é a simpatia? A simpatia é assim, eu gosto de você, gosto, me assemelho às suas ideias, me assemelho com seus
ideais, então é nesse sentido, e não ligado ao material, né? Ao corpo físico, material. Eu percebo também assim, como há total transparência entre eles, né? Porque eles não têm, o espírito não tem como esconder nada, porque eles se comunicam por pensamentos, são transparentes. Então, cada um sente o amor do outro em toda amplitude, né? Aqui na Terra, não, você sente o amor pelo outro, mas pode estar camuflado dentro do corpo, né? Lá não, como é transparente, fica tudo à mostra. Então, você percebe da onde emana mais amor, então, por isso, talvez, a particularidade, né? Que você percebe mais amor em um do que no outro, não que não haja amor, entendeu? Eu entendi assim. Por isso, Sim, particular, né? Por isso, verdade. Vamos seguir aqui. Pergunta 292. Existe ódio entre os espíritos? Resposta: não existe ódio senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, o que eu entendi aqui? Que sim, existe, mas entre os espíritos impuros, Uhum. né? Que são eles que influenciam, né, os outros ao mal. Então, acho que tem muito a ver com o grau de evolução do espírito. Uhum. E aí eu estava aqui lembrando, agora eu esqueci o nome aquele curta-metragem que tem no YouTube, que tem os espíritos obsessores ali que Ah, querem levar não estamos Não sozinhos. estamos sozinhos, né? Então, ali, assim, acho que não é questão de ódio, é questão de ser espíritos baixos, zombadores, né? Que querem puxar os Uhum. espíritos um pouquinho mais elevados para a seara deles, para a seara do mal, Uhum. né? Também lembrei daquela passagem lá do filme do Divaldo, e ficava aquele espírito em cima dele, né? Por muito tempo, perturbando ele, tentando desvirtuar o Divaldo do caminho. Mas depois eles se retrataram, né? Acho que era um espírito era filho da mãe de uma mulher que parece que teve uma desavença lá com... Enfim. Uhum. Então, assim, existe ódio, mas partindo dos espíritos mais inferiores. Uhum. Bem lembrando, Gerson, porque essas aversões aí, o ódio, a raiva, o rancor, o despeito, são características desses espíritos ainda inferiores. E lembrando, como você trouxe para nós, desse curta, né? Não estamos sozinhos, ou é só sozinhos, né? Alguma coisa assim. Então, lembra muito bem, porque esses espíritos que ainda são impuros, que estão nesse grau de inferioridade, eles são tipo assim, ó, hashtag tamo junto, né? Então, tipo assim, ó, eu tô aqui com meus vícios, você também, Não vai né? não, fica aqui com Não a vai, gente. fica aqui com a gente. E esse curta sozinhos, ele vai lembrar muito bem que também esses espíritos, eles só vão obsediar aquele espírito, né, encarnado, que seja, se ele tiver com a portinha aberta. E o que que é essa portinha aberta, né? É a vibração. É isso. Por isso que tanto aquela máxima, né, gente? Orai e vigiai. Mas não é orai e vigiai o outro, o vizinho. Não, é nós mesmos, é a nossa mente, o nosso pensamento. Porque esses espíritos só vão querer atrair onde eles pegam ali semelhança e falam assim: ui, que legal, aquela porta ali está aberta, vamos lá, gente. E aí chama também o bando deles, né? É assim. Tem um grupo
grupo também. Então, que fiquemos sempre atentos a isso aí, porque existe essas dissensões, né? As dissensões são o quê? As discórdias. Por vezes, às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas estava tudo bem. Não sei por que está acontecendo essas discórdias na família, no ambiente de trabalho. Como é que está a vibração? Como estão os pensamentos? Né? Por isso que é importante a gente fazer o evangelho no lar, fazer até o evangelho no local de trabalho. Não precisa as pessoas verem que você está fazendo, né? Mas fique em silêncio e faça uma prece quando você entrar no seu ambiente de trabalho, porque todos nós estamos sujeitos, né? Pode falar, Eu lembrei, Cisele. eu lembrei daquele ditado, né? O primeiro copo de bebida você toma, a partir daí você não toma mais, né? O primeiro trago do cigarro você fuma, depois não é mais você. Então, quando você está na vigilância, eles estão sempre ao seu redor e não querem te largar, né? Então, a pessoa, quando para de beber, por exemplo, ele é muito, né, muito assediado, porque querem levá-lo novamente. Então, Uhum. eu acho que o assédio é ainda maior ainda do que antes, porque antes ele Uhum. tinha fácil, né? Então, quando a pessoa para de fumar, de beber, de se drogar, ela tem que ter uma vigilância total, porque senão ela recai. Por que que ela recai? Porque a vozinha fica lá, vai beber, vai fazer isso, vai fazer a maledicência, né? A fofoqueira, né? Então, eles estão ali numa legião, como você falou, entendi assim também, né? É isso mesmo. É. Bom, então vamos seguir aqui. 293. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? A espiritualidade responde: não. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão o interesse material o que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão, não mais extinto, podem rever-se com prazer. E aí Kardec ele completa aqui com um comentário. Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. É interessante aqui essa pergunta, porque quando chegamos no plano espiritual, a gente vai perceber que os motivos que nos levaram ali a ter antipatia pelo outro já não vai existir mais, que aquilo, vagamente falando, aqueles mimimi, né, no plano espiritual não faz mais sentido. Então, porque ali o amor verdadeiro é aquele amor fraterno, e ele vai acabar unindo as pessoas, né? No caso aí, os espíritos, vai acabar unindo, porque com o tempo o espírito ele vai vai tendo a simpatia e mesmo com aqueles que ele não tinha simpatia, ele vai trabalhando isso. Aí vai adquirindo a simpatia, por quê? Porque ele fala, como a espiritualidade diz aqui, ele vai saindo daquele estado pueril, aquele estado infantil. Assim como Kardec também colocou, né? Que é como se fossem aí dois colegiados, que eles vão quê? À medida que vão ali estudando, se aprimorando, vão crescendo e vão ver que aqueles mimimi, aquelas briguinhas infantis já não fazem mais sentido.
Então, também precisamos refletir, porque tem aqueles que permanecem, sim. Assim como aqui na Terra, tem aqueles mais rebeldes, tem aqueles que vão querer permanecer ali no ódio, no plano espiritual. Tem. Nas obras do André Luiz, a gente vê muito relato também de espíritos que é como se eles retardassem a sua evolução, porque ficam ali alimentando o ódio, o rancor, a raiva, né? Então, esses espíritos aí, eles são aqueles espíritos ainda inferiores. Estão no seu processo, esse processo que toma um caminho que vai demorar um pouquinho mais. E eles, por vezes, como a gente comentou aí na questão anterior, eles vão voltar para obsediar aqueles que também o odiaram. Então, claro que vai depender da sintonia vibratória, que foi o que a gente comentou. Se tiver a porta aberta, eles vão conseguir. Tipo, você me odiou, eu também te odiei, vou continuar te odiando, vou fazer você ser assim, assim, assado. Né? Então, ele vai conseguir se a sua sintonia estiver baixa. Então, por isso que é importante a gente sempre trabalhar essa reforma íntima e aquela máxima também. Reconcilia-te com o seu adversário enquanto é tempo, enquanto está aqui. Não fica deixando para amanhã. Se não for possível, pessoalmente, reparar algo, faça orações, mude a vibração, faça o perdão em pensamento. Nós sabemos que tudo é energia e vai chegando. Né? Pode falar, Su. Aqui lembra bem o que a espiritualidade sempre nos alerta, né? Que somos ainda muito crianças. Uhum. Somos crianças birrentas, né? Esse exemplo me lembrou a criança que põe o dedinho assim, estou de mal, né? E a mágoa permanece sempre. Tem um ditado que diz assim, ditado não, é uma realidade, né? Nós nascemos sem nada, vamos levar nada, e durante toda a vida ficamos brigando por picuinhas, Uhum. por coisinhas que não vão nos levar a nada, né? Uhum. Então, eles nos alertam bem que quando chegamos do outro lado, percebemos, né, quanto crianças fomos, quantas mágoas, né, vamos levar para lá a troco de nada, né? Uhum. Coisas bobas, às vezes até de um apelido que nos magoou e carregamos por uma vida inteira, né? Coisas Uhum. muito pequenas, muito material, né? Então, lembrou Uhum. bem Verdade, isso. isso. Isso mesmo. E vamos para 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? E a resposta é sim. Ela os leva a se distanciarem. Então, aquela lembrança daquilo que nos fizeram, que nos magoaram, muitas vezes, se não trabalhamos essa mágoa, vai sim nos fazer afastar dos que nos magoaram, sim, né? Por isso que é importante, né? Como até fiz o comentário anterior, o trabalhar o perdão. Trabalhar o perdão, ressignificar tudo isso, né, entendendo aquele outro que se você se sentiu magoado, primeiro, por que que você se sentiu magoado? Por que ficou com esse ressentimento? E a outra por que aquela pessoa agiu daquele jeito comigo? Por que eu me sintonizei com aquela ira do outro? Ou aquela, né, aquela estupidez do outro.
Então, ir fazendo essas perguntas e refletindo tanto para você quanto para o outro. Essa é uma maneira de ressignificar e ir trabalhando o perdão. Porque não adianta achar que trabalhar o perdão é falar assim, eu já esqueci. Eu já esqueci, mas ó, eu não quero o fulano aqui em casa, não. Ó, mas ele lá e eu cá. Eu já esqueci o que ele me fez, mas ele bem longe. Não é, não é. Então é preciso voltar ali na questão, olhar ali o que causou, olhar para você mesmo e olhar para o outro. Às vezes o outro carrega tantas coisas no seu mental, né? Carrega tantas coisas aí que leva o ser a agir dessa forma. Então, por isso, né, que a gente sempre vai bater na tecla, a reforma íntima sempre. Porque no plano espiritual, a gente já viu, a gente desencarna do jeito que é aqui. Se a gente é uma pessoa que não sabe perdoar, que a gente é uma pessoa rancorosa, lá em cima também, lá no plano espiritual também, né? A gente vê muito assim, pais, filhos, né, totalmente separados, não querem se encontrar, não querem desfazer essas mágoas, né? E vemos também pessoas que são muito tóxicas também, que muitas vezes é preciso, às vezes, você ficar separado também, sabe? Por mais você vai perdoar, você não tem mais a mágoa, mas muitas vezes, infelizmente, você não tem como conviver. Também existe, né? Verdade. Isso não quer dizer que você não perdoou, porque o Uhum. convívio é difícil. Está aí as separações de casais, né? Brigas de irmãos, né? De convivências difíceis. Às vezes, uma pessoa drogada, uma pessoa muito alcoolizada, nem sempre dá o convívio. Isso não quer dizer que você não vai orar por ela, que você não vai querer o bem dela, mas muitas Uhum. vezes o físico fica difícil também. Eu entendo assim, não sei se eu estou errada, né? Não? É. Mas eu acho que faz sentido, sim, porque, olha só, se a gente olhar do outro lado da moeda, né? A gente não aprendeu aqui que os espíritos se aproximam por afinidade, Uhum. né? Que a gente reencarna, né? Volta a se encontrar, conviver numa mesma família, numa mesma sociedade. Então, acho que é natural, né? Então, se as afinidades fazem que a gente se aproxime, acho que as desavenças, as faltas de simpatia fazem a gente se repelir, né? Cada um segue o teu. Uhum. Acho que é meio que natural isso daí. Isso mesmo. A gente ouve muito falar, eu me identifico mais como irmã, com uma pessoa que não é do meu sangue, né? Não é biologicamente. Aquele lá é mais meu filho do que o meu próprio filho. A gente ouve muito, né, no mundo falar isso, né? É verdade. Pode seguir, Su. Então, 295. Que sentimentos experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Resposta: se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. Então, aqueles a quem fizemos mal, vai depender da nossa atitude ao chegarmos lá, e não tem como esconder, porque, né, a gente é transparente. Então, se realmente a gente se arrependeu do mal, o Espírito ele poderá nos perdoar, né, a quem fizemos o mal. Agora, se é um espírito muito inferior, a mágoa ficou nele também. Dificilmente ele vai
perdoar. Eu acredito que mesmo que você tenha se arrependido, ele não vai perdoar, né? E ele poderá nos perseguir o tempo todo, inclusive nas próximas reencarnações, até que a gente se reconcilie de verdade, né? Então, a gente vê as obsessões aqui, tem muitos filmes que ilustram bem, como Ghost, né? Ilustra bem essa perseguição do espírito, né? Que é ressentido, o espírito que se sentiu ofendido. Então, é por isso, a Meire acabou de falar agora de pouco, temos que nos reconciliar enquanto estamos vivos, para não acumularmos esse débito, né? De voltar na outra encarnação com esses obsessores. É importante reconhecer a nossa falha aqui na Terra, né? Porque tentar repará-la de alguma forma. E aquilo, se não for possível reparar, vai reparando em pensamento, em oração, né? Eu sinto muito numa oração, se é com uma pessoa ali, fala, cita o nome da pessoa e pessoa, eu sinto muito, de coração. Estou no meu processo de aprender a amar. Então, conforme vai trabalhando isso, a pessoa vai ficando mais leve. Porque quando a gente perdoa, é como se a gente soltasse ali, né? Os grilhões que ficam em nossas mãos. As correntes, nós soltamos as nossas próprias correntes. E por vezes as pessoas não tentam reparar por pensar assim: eu não vou pedir desculpa para o Gerson, não vou pedir perdão para o Gerson, porque ele nem vai olhar na minha cara e não vai aceitar. Mas aí é questão dele. Aí é problema dele. Você fez a sua parte. Então, porque todo mundo está no seu processo. Se no momento a pessoa tem dificuldade de aceitar, o sinto muito, mas depois ela vai trabalhar isso, ela vai refletir também. Então, o importante é sempre a gente fazer a nossa parte, de se despir do orgulho. E isso é um processo da gente ir trabalhando essas nossas mazelas do orgulho, do egoísmo, né? Sempre o outro, a convivência com o outro, é um grande laboratório para todos nós. Estamos aí para aprender, né? E errando, acertando. Quando perceber que errou, tenta corrigir. E achei interessante que ele coloca, né, na resposta, Deus pode permiti-lo como um castigo. Aham, Então, quer dizer, Deus é tão perfeito que, assim, quando fala em castigo, eu enxergo de duas formas, né? Ou seja, o castigo da punição por você ter cometido determinado erro, ou você não querer aceitar o perdão, né? Então, o punitivo ou o orientativo, isso. que é o quê? Ó, eu vou manter o atrito entre vocês, para vocês se retratarem, para cada um, no final das contas, se elevar, né? Porque pedir Isso perdão é mesmo. se elevar, né? Então, olha como Deus é perfeito, né? É, Então, fala castigo, é. né? Mas para mim tem muito mais a ver com a chance que Deus nos dá para nos retratarmos e seguir a evolução. Bem lembrado, e é um castigo pedagógico. Hum. Quando fala castigo, fica uma coisa pesada, né? Sim, sim. É uma punição, né? Estou sendo punido. Não, é E não é pedagógico. que Deus coloca, né? Não é Deus não coloca jamais uma palavra pesada, é o sentido que nós damos, né? Porque por vezes as A pessoas essa pensam, como é que Deus permite isso? Deus está vendo tudo. A gente não usa esse termo. Deus vê tudo, sabe de tudo, né? E nada é por acaso, nenhum, Nada é como ele por fala, acaso. né? Nenhuma folhinha cai da árvore se não tiver um motivo. É que a gente, o ser humano, o encarnado, ele só vê aquilo que está aqui, né?
está na sua frente. Ele não pensa depois que, com essa atitude, com isso que está acontecendo, ele vai passar para o próximo aprendizado. Lembrando sua fala também, Meire, sempre a gente espera que o outro dê o primeiro passo, né? Na questão do perdão. Sempre, não, eu não vou falar primeiro. Se ele não falar comigo, eu não falo com ele, né? Então, se a gente está sempre esperando do outro, nunca vai acontecer, né? Então, somos nós que temos que ir. Então, magoamos alguém, vamos lá, vamos falar. Se não der certo, só hora, né? Trabalhando o orgulho sempre. Sim. Pode seguir isso. Dá para seguir? Dá tempo. 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque elas não podem enganar-se. Não usam mais as máscaras sobre a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles uma fonte de uma suprema felicidade. Então, no mundo no mundo espiritual, a afeição ela não se modifica, porque ela é uma afeição verdadeira. O outro, né, aquilo que a gente falou da transparência, o outro sente essa afeição, a intensidade dessa afeição. Então, ela não se modifica, porque ela não está ligada com nada de paixão, é uma coisa pura que existe lá. Então, esse amor, olha que coisa bonita, né? Deve ser maravilhoso. Ele coloca aqui o amor que os une é para eles uma fonte de suprema felicidade. Por quê? Porque você vê no outro espírito o quanto que você é amada, né? O quanto felicidade traz isso. Aqui não. Aqui usamos máscaras, né? Não somos transparentes. Então, muitas vezes, aquilo que achamos que o outro nos ama, o sentimento do outro, pode estar totalmente diferente, mascarado, né? Ele pode estar fingindo. Lá não há como fingir. O amor é o amor mesmo, verdadeiro e supremo. É isso que eu entendi. Isso mesmo. Essa pergunta Kardec ele quer saber, né? Tem aqueles espíritos lá que se gostavam e deixam de se gostar, como aqui, né, no planeta Terra. Não tem muita gente que casa, é amor e é paixão e é não sei o quê. Daqui a um tempo, ai, já não se ama mais, já não se aguenta mais, não suporta mais, né? Nem conviver na mesma casa, tal. Então, ele quer saber. E aqueles que passam, né, que não se gostavam, passam a se gostar no plano espiritual também? E os espíritos, eles falam que não, que no plano espiritual, como você disse, o amor, ele aí é o verdadeiro, porque a gente não tem máscara lá. Aqui a gente engana, né? Eu Sim. posso enganar o Gerson, eu te amo. Mas e aí, será que ele sabe se é verdadeiro? Não. Né? Ele vai ver nas minhas atitudes. Se, né, ficar atento. Mas aqui a gente consegue, porque a gente tem essa roupagem. Mas lá não. Lá não. Vamos lembrar que ali somos a pontinha, né? Somos o nosso perispírito ali é transparente, né? Então, e a gente se comunica através dos pensamentos. O que a gente pensa é o que vai se relacionar. Então, os espíritos, eles não se enganam, porque eles vão se sintonizar pela vibração. Não adianta querer chegar também lá no plano espiritual, achando também que vai ser tudo love, né? Então, vai ter aquelas semelhanças de vibração, né? Então, essa felicidade é a felicidade real, porque o espírito ele vai se elevando, ele vai vendo o que, que é o verdadeiro amor, aquele amor fraterno mesmo. E esse amor, ele não perde, porque já diz o nome, é amor fraterno, né?
Então, olha só, gente, chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje. Obrigada a todos, obrigada à espiritualidade amiga, todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, por mais esse lindo estudo e que fiquemos todos com a luz de Jesus em nosso coração e em nosso lar. E até semana que vem, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.